Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Poliedro, tudo certo? Aqui é o Castro, plantonista, professor de Geografia, e vamos corrigir um exercício da UEPA de 2014. Esse exercício dá um texto para a gente sobre a relação entre o homem e a natureza, ou entre o ser humano e a natureza, né? Falando sobre como essa relação vem mudando, vem evoluindo, né? Ele até diz aqui, o texto tem como temática aspectos da relação homem-natureza em diferentes épocas, a partir do mesmo e utilizando seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa correta sobre essa relação. O avanço do meio técnico, científico e informacional possibilitou uma maior preservação da natureza. Haja vista que as indústrias modernas utilizam tecnologia que restringe a poluição ambiental, além do fato de que, nas sociedades contemporâneas, a maior preocupação com a preservação do meio ambiente. Quando a gente olha ele falando, né, que as indústrias modernas utilizam tecnologia que restringe a poluição ambiental, dá uma ideia para a gente de que a poluição ambiental está superada nos processos tecnológicos, o que não é verdade, principalmente se a gente pensar na questão da obsolescência programada. Como assim? Né? Nós temos indústrias de alta tecnologia, de máquinas, de celulares e tudo mais, que fazem produtos para durar 1 ano, 2 anos ou durar até o próximo lançamento desse produto. Então, por mais que o iPhone talvez não seja um grande exemplo de alta tecnologia, a gente teve um problema há pouco tempo atrás, quando detectaram que o software do iPhone ele ele não funcionaria direito nos modelos antigos e não teria um motivo para isso. O único motivo possível para isso é a obsolescência programada, ou seja, né, tornar aquele celular antigo ultrapassado para que se consumam novos celulares. Então, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Né? Infelizmente, por mais que haja preocupação com a preservação do meio ambiente, ela não é uma preocupação global, né? Não são todos os países que estão preocupados, ou não é uma coisa 100% aceita, a gente vai ter governos que são negacionistas dessa situação, e nós ainda temos que a indústria, sim, ela pode contribuir com essa poluição e tudo mais. Outro caso importante para pensar a questão das embalagens, né? Então, olha só, vamos no mercado, vamos fazer compras, o quanto de embalagens necessárias ainda temos, ou o quão difícil é achar lugares para descartar produtos de alta tecnologia, por exemplo, uma placa de vídeo, né, ou componentes de computador e tudo mais. B. As sociedades contemporâneas têm um grande consumo de energia devido ao emprego de tecnologias que facilitam a comunicação real. Né? Quanto mais tecnologia, maior o consumo de energia, levando muitos países à maior exploração das fontes energéticas com redução dos impactos ambientais, principalmente nos rios e florestas, graças à utilização de tecnologias modernas na apropriação dos recursos naturais renováveis. Opa, 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 né? Muita calma nessa hora. Porque quando a gente fala, né, de que os países estão explorando fontes energéticas com redução dos impactos ambientais, nós estaríamos olhando aí para uma sociedade muito melhor, né? Para um contexto muito mais legal. E não é verdade. Se a gente pensar no hoje, as principais fontes de energia ainda são combustíveis fósseis. O carvão mineral ainda ocupa uma boa parte da matriz energética dos países. Se a gente pensar no caso do Brasil, o Brasil tem uma matriz elétrica renovável, legal, mas ela é na base do quê? Das hidrelétricas, que continuam causando impacto sobre os rios. Mas e se a gente falar do biocombustível? Ótimo, vamos pensar de novo no caso do Brasil.
Como está sendo a questão da produção da soja, do milho e a preservação da natureza? A gente ainda tem esse conflito, e ele não é só brasileiro. Então, a apropriação dos recursos naturais renováveis, ela ainda está em desenvolvimento. Então, a energia solar ainda enfrenta, por exemplo, questões com relação ao clima. Mesma coisa a energia eólica. Então, ainda não estamos nesse patamar, infelizmente. C. A tecnociência tem entre seus princípios básicos a utilização intensa da mão de obra humana, o estímulo à preservação da natureza e a redução da ação do homem sobre esta, que ainda se apresenta impotente frente às grandes tragédias da natureza, a exemplo dos furacões e tsunamis. Verdade, em alguns aspectos nós ainda somos impotentes frente a algumas tragédias, mas nós temos tecnologia, por exemplo, para lidar com tsunamis, com furacões, para minimizar um pouco os impactos. Tanto que esses impactos vão ser mais sentidos onde? Nos países mais pobres, beleza? E aí tem um outro erro que eu acho mais capital aí. A tecnociência tem entre seus princípios básicos a utilização intensa da mão de obra humana. Não, 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 né? Tecnologia está relacionada com a produção ali de máquinas cada vez mais modernas, cada vez mais autônomas, e vem substituindo a mão de obra humana. Então, não pode ser essa alternativa. Na D, nas sociedades primitivas, cada grupo humano construía seu espaço de vida com as técnicas que inventava para tirar da natureza os elementos indispensáveis à sua sobrevivência. Organizava a produção, sua vida social e o espaço geográfico na medida de suas próprias forças e necessidades. Opa! Essa alternativa está interessante. Então, quando eu falo das sociedades primitivas, a gente tem uma ideia assim, nossa, o homem era um completo refém da natureza. Sim, a natureza causava muito mais impacto sobre a sociedade do que hoje em dia. Mas mesmo as sociedades primitivas, elas desenvolviam técnicas para lidar com essa natureza. Não estou falando de técnicas modernas, de técnicas que vão promover grandes mudanças, como acontece a partir da industrialização. Mas todo o espaço ocupado por uma sociedade era organizado por essa. Então, organizar, por exemplo, a extração de alimentos, ou a plantação, ou a criação de animais, são formas de modificar o espaço, né? São formas de reorganizar o espaço. Organização da vida social. Então, quem trabalha, quem cuida dos filhos, quem tem um papel religioso na sociedade, existia isso, né? E conforme o tempo foi passando, conforme algumas sociedades foram desenvolvendo técnicas mais modernas, esse espaço foi sendo modificado cada vez mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando olha para as sociedades primitivas, não achar que essas sociedades elas não mudam o espaço. Elas mudam sim. Eu preciso mudar o espaço para produzir fogo. Ou que seja, né? Preciso mudar o espaço para construir um abrigo da questão climática. Preciso modificar o espaço para determinar onde eu vou plantar, onde eu não vou plantar, onde eu vou criar animais, onde eu não vou criar. São mudanças. Podem não ser no nível das mudanças que a gente vê hoje, mas são mudanças importantes no espaço. Então, essa alternativa D é a correta. Vamos olhar para a E. Nos dias atuais, os objetos tecnológicos que nos servem são cada vez mais técnicos, criados para atender finalidades específicas, facilitando as comunicações, mudando as relações sociais, interpessoais e com a natureza, graças às políticas estatais de diversos países estimulados pelas conferências mundiais sobre o meio ambiente, a exemplo da Rio+20. Galera, adoraria falar para vocês que essa alternativa está certa também,
Mas, infelizmente, quando a gente olha para a maior parte do planeta, as políticas estatais de meio ambiente ainda estão engatinhando, né? Nós ainda temos muito a evoluir nessas políticas estatais, ao mesmo tempo que nós temos vários estados negacionistas, né? Então, não dá para a gente dizer que realmente nós estamos resolvendo nossos problemas com a natureza, né? Mudando a nossa relação com a natureza por causa das políticas estatais. Galera, vamos pensar no caso do Brasil. Será que dá para falar isso? Será que dá para dizer que nesses últimos anos a nossa relação com a natureza está melhor? Acho que não, né? Vamos olhar para os índices de desmatamento da Amazônia, por exemplo. Isso pode acontecer em outros países que ainda conservem florestas também. Então, infelizmente, as políticas estatais ainda precisam ser melhoradas, ser melhor desenvolvidas e respeitar mais a preservação ambiental. Por enquanto, esse cenário que ele pinta na E seria o cenário ideal. Espero que daqui a um tempo a gente possa falar isso. Mas, por enquanto, ainda não dá certo. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até mais. Falou!